Santo Eugênio, coração que abraçou todo mundo, faz também nosso amor ser tão forte, real, tão profundo. Amados irmãos, amadas irmãs, que alegria estarmos juntos nesse segundo encontro, refletindo sobre Santo Eugênio de Mazenot, padroeiro de nossa comunidade, também fundador dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada. Hoje nós queremos percorrer um momento bonito da sua vida, que é da sua adolescência à juventude. Queremos, de uma maneira especial, olhar o tempo do exílio em que Eugênio de Mazenot esteve na cidade de Veneza. Na cidade de Veneza, entre a idade de 11 anos e 14 anos, ele vive a dor mais profunda que um adolescente poderia passar, que é a separação dos seus pais. Em Veneza, a mãe de Eugênio de Mazenot retorna junto com a sua irmã para a França, e Eugênio fica junto com o pai em Veneza. A dor dessa separação a um adolescente que já está no exílio, sozinho. Mas Deus nunca o abandonou. Deus colocou sempre pessoas na sua vida, e de uma maneira especial em Veneza, Eugênio de Mazenot encontrou o sacerdote jesuíta Bartolo Zinelli, que teve um olhar, uma atenção e um carinho muito especial por esse jovem. Cuidou de Eugênio na sua dimensão humana, dando a ele um ambiente acolhedor, um ambiente amigável em que ele poderia conversar, em que ele poderia se expressar. Deu a ele um ambiente cristão, deu a Eugênio a possibilidade de profundizar cada vez mais sobre Jesus Cristo, sobre o conhecimento da fé, e também proporcionou a Eugênio um ritmo de vida a que ele pudesse caminhar nos caminhos da santidade. Bartolo Zinelli marcou a adolescência de Eugênio de uma maneira muito positiva, num clima de amizade, num clima de descontração, mas num clima de crescimento humano, de crescimento cristão no discipulado de Jesus Cristo. Tanto foi importante este momento que mais tarde Eugênio vai lembrar da pessoa de Dom Bartolo Zinelli como alguém que Deus de fato colocou na sua vida, que marcou a sua história como mão de Deus, como providência de Deus. Eugênio nessa época era muito próximo da igreja, trabalhava como coroinha, acompanhava as missas todos os dias, tinha leituras apropriadas dos santos, tinha se colocado na sua vida também um ritmo de oração, um ritmo de vida bastante intenso, mas a vida tem seus altos e seus baixos. Eugênio já havia estado só, porque a mãe e a irmã haviam retornado para a França, havia encontrado esta família, de maneira especial esse sacerdote, que o acompanhava muito de perto na sua adolescência, no seu caminho para a juventude, dando a ele valores importantes para a sua vida. No entanto, a Revolução Francesa continuava, e a família de Mazenot teve que mais uma vez continuar a sua trajetória do exílio. O pai de Eugênio, junto com o tio, precisa deixar Veneza e vão em direção a Nápoles. Eugênio de Mazenot já havia sofrido a dor de deixar a mãe. Agora precisava mais uma vez deixar este querido amigo que fazia tão bem a sua vida humana, a sua vida espiritual, a sua vida cristã. Eugênio precisava continuar a seguir caminho. Deixou Veneza e foi a caminho de Nápoles. Nápoles foi um tempo curto. Eugênio passou 1 ano praticamente em Nápoles, junto só com o pai e com o tio. Passava a maior parte do tempo só, porque o pai e o tio precisavam cuidar dos negócios para a sobrevivência da família no exílio. E Eugênio de Mazenot começa, na idade de 15, 16 anos, um período difícil da sua vida. O que vai ser da minha vida? Começa a pensar, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que
eu vivo? Por que eu existo? Quem sou eu? Eugênio de Mazenod deixa Nápoles, junto com o pai e o tio, caminho a Palermo. Em Palermo, Eugênio vive um outro momento importante da sua vida. Em Palermo conhece a família Canizaro. Era uma família da alta sociedade na Itália, era uma família considerada da nobreza italiana. E ali Eugênio encontra a acolhida da duquesa de Canizaro, uma mulher que, apesar do dinheiro, apesar do título de nobreza, exercia o seu cristianismo de uma maneira muito bonita, na assistência aos pobres, na vivência da fé. E Eugênio se sentiu muito acolhido por essa mulher, por essa família, mas eles estavam no ambiente da nobreza, no ambiente em que o poder, em que o dinheiro suscitava algo. E Eugênio ganhou um título. Em Palermo, ele era o Duque de Mazenod. Ganhou o título de Duque. Viu e conviveu com pessoas da nobreza, com pessoas de uma vida financeira abastada. E começa a pensar: eu sou pelo que tenho. Preciso também ser alguém na vida a partir do que tenho. E nesse tempo, como fazer isso? Eugênio pensa: preciso de um matrimônio que vai me dar as condições necessárias para que eu possa garantir o meu título de nobreza. Aquela instrução recebida antes, aquele ardor pela vivência da fé, inclusive pela vocação, em Palermo, ele começa também a pensar numa outra possibilidade, na possibilidade de ter uma vida impermeada pelo ter. Qual jovem nunca passou por isso? Um adolescente que está dentro do exílio, sofrendo a dificuldade da migração, a dificuldade de estar longe da mãe, longe da irmã, longe da própria terra. O pai lhe dava atenção, mas precisava dedicar muito do seu tempo ao trabalho. Encontra nessa família apoio que de fato tinha, mas lá dentro as perguntas existenciais. Quem sou eu, Eugênio? O que é que vai ser da minha vida? Como eu vivo daqui para frente? Para manter este título, eu preciso do poder, eu preciso da posse, eu preciso ser alguém na vida. Isso também é muito permeado nos nossos dias, na nossa juventude. Para ser alguém na vida, eu preciso ter algo. Eugênio de Mazenod começa a correr a este encontro. Tenta um matrimônio que não deu certo, diz: nossa, essa menina tem tão pouco para me oferecer, não tem praticamente nada para oferecer, então não quero, eu quero um dote que seja digno do título que tenho, da nobreza. Depois um outro matrimônio que quase dá certo, tinha o dote que ele queria, mas a jovem se enfermou, veio a falecer e os seus projetos não iam de acordo com aquilo que ele tinha. Deus não o abandonava, Deus sempre o acompanhava, Deus já tinha um projeto muito claro para a sua vida. Mas esse jovem que recebeu uma instrução tão bonita em Veneza, acompanhamento tão seguro, começava a ficar meio perdido. Por onde vou caminhar para que a minha vida possa acontecer? A ganância, o orgulho, os títulos foram fazendo que ele esquecesse um pouco da vivência da fé, abandonasse as práticas bonitas que ele havia recebido em Veneza, que já havia recebido também em toda a sua infância. Eugênio se afastou um pouco nesse momento da prática da sua fé, da vivência na igreja, e chega um outro momento importante. Ele precisa arrumar as malas
porque é hora de voltar para a França. Mais uma partida, mais um momento, desta vez deixar o pai e o tio, com quem Eugênio havia passado os 11 anos no exílio, e voltar para a França para encontrar-se com a mãe e com a irmã. Eugênio de Mazenot volta à França, e na França tem uma surpresa. Ele esperava encontrar a mãe, os avós, a irmã, já no porto em Marsella, esperando por ele, que voltava depois de 11 anos do exílio, e ali tem uma grande surpresa: ninguém o está esperando. O jovem Eugênio de Mazenot, já nesse então já jovem, sai de Marsella, vai a Aix para encontrar-se com a família. A mãe estava muito envolvida nas questões dos negócios familiares. Para isso ela tinha voltado à França, para tentar recuperar algumas posses que a Revolução Francesa havia feito a família perder. E Eugênio de Mazenot se vai passar uma temporada grande, de 5, 6 meses, na casa de campo em Saint-Laurent-du-Verdon, de propriedade da família. E ali ele escreve um tempo mais tarde para o seu pai: você não sabe como eu me sinto, que vazio é esse que eu sinto aqui. Eu não consigo entender nada do que está me acontecendo, eu não sei por que estou aqui, eu não sei por que existo. Uma pergunta profunda, existencial desse jovem: quem sou eu? Aix-en-Provence é uma terra bonita, é uma terra nobre, é uma terra de uma cidade pequena, mas com muitos acontecimentos. Naqueles tempos, os circos, as danças, eram acontecimentos da nobreza. Eugênio chegou a participar desses momentos, mas o vazio continuava. Por sorte, Eugênio buscou o caminho certo. Eugênio se aproximou mais uma vez da igreja. Eugênio, nesse momento, buscou uma orientação espiritual, buscou um acompanhamento com a pessoa do padre Mag, também sacerdote jesuíta, em Marsella. Logo, iniciou um trabalho pastoral com os presidiários, os presos políticos, os presidiários, que estavam em Aix-en-Provence. Eugênio de Mazenot começa visitas a esses presídios, acompanhamentos que seguia fazendo com o padre Mag para dar sentido à sua vida, para as perguntas existenciais que estavam por dentro. Quem sou eu? Por que eu existo? Qual é a minha missão nesse mundo? Eugênio começa a fazer memória de tempos atrás, quando ele disse na sua infância que ele queria ser o presidente dos carvoeiros. Eugênio se lembra quando dá uma resposta, a seu tio, dizendo que coisa bonita seria o último membro da família ser sacerdote. Mas será que isso é para mim? Será que esse é o meu momento? E chega uma hora decisiva, uma hora que marcou a vida de Eugênio de Mazenot para antes e depois. Aquele momento central da sua história humana, da sua juventude, aconteceu na celebração da Sexta-feira Santa de 1807. Eugênio de Mazenot vai participar da celebração litúrgica da adoração da cruz. Nós lembramos bem como é. É aquele dia em que é silêncio na igreja. É aquele dia em que nós escutamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho e contemplamos a sua cruz. E naquele momento, Deus que o buscava desde sempre o encontra. E ele que buscava a Deus do mais profundo da sua vida, encontra a resposta que buscava. Na Sexta-feira Santa de 1807, contemplando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Eugênio entende que aquela paixão era por ele. Que aquele amor derramado na cruz era para salvá-lo. Aquele amor derramado na cruz era para redimi-lo. Quem sou eu diante desse amor? Eu sou um pecador cujo Deus me encontrou, me perdoou
e salvou. Eugênio vai escrever 7 anos depois, num retiro espiritual: quantas lágrimas brotaram de mim naquele momento. O meu coração desgarrado buscava fora de mim. E citando inclusive Santo Agostinho, vai dizer: tu estava tão presente dentro de mim. A Sexta-feira Santa de 1807 marcou a história de Eugênio de uma maneira positiva, de uma maneira que o marcou por sempre. A Sexta-feira Santa fez Eugênio descobrir: eu sou o amado de Deus. Eu sou alguém cuja misericórdia de Deus me alcançou profundamente. Eu quero, a partir deste momento, ser todo de Deus. Eu quero dar tudo por Deus. E encontrou esse caminho como o caminho da vida sacerdotal. Eugênio se decide ir ao seminário para corresponder a esse amor de Deus que ele encontrou na Sexta-feira Santa de 1807, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita seja a cruz que nos salva ainda hoje.